gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à parte 2 do nosso conteúdo sobre a Lei 14.300, que é a lei que criou o marco legal da geração própria. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre dois aspectos específicos dessa lei. Um é a questão da valoração dos créditos de energia e o que mudou com relação a isso, e outra é uma questão referente ao custo de disponibilidade, que é uma dúvida muito grande que eu tenho ouvido de vocês. Vamos lá? Esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power e do meu financiamento solar. Depois que você acabar de assistir, não deixa de conferir as redes e o site deles. Aproveita que você está por aqui para deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal de contas, a gente ainda vai ter a parte 3, em que a gente também vai trazer mais conteúdo sobre esse marco tão importante, tanto para o setor de energia quanto para você, consumidor, que pensa em gerar a sua própria energia. Bem, gente, eu já comentei com vocês em outro vídeo que toda a problemática que originou esse marco legal diz respeito à forma como são valorados os créditos de energia. Quando a gente olha para a nossa tarifa, ela tem várias componentes tarifárias. A gente não enxerga isso na nossa conta de luz. Mas se você quebrar essa tarifa, por exemplo, pegando a resolução homologatória que a ANEEL publica, consultando no site da agência, inclusive eu vou deixar o link para você consultar na descrição desse vídeo, você consegue enxergar essas componentes. Quando a gente olha para essas componentes, hoje, nas regras que estão vigentes ainda, em 2022, considerando que a gente tem essa vacância, digamos assim, de 12 meses somente para a questão da valoração dos créditos, eu expliquei isso na parte 1 desse vídeo, a gente compensa todas essas componentes tarifárias. Eu não estou falando de tributo, gente. Então, quando eu falo de uma compensação de 1 para 1, é muito comum vocês me mandarem mensagem falando assim: Bárbara, você falou que a compensação é de 1 para 1, mas na minha conta, o meu crédito, ou seja, a energia que eu gero, não está sendo valorada da mesma forma que a energia que eu consumo da rede. Essa diferença que você pode enxergar hoje na sua conta, dependendo de onde você estiver, do estado em que você está, é uma questão tributária, uma questão de ICMS e PIS/COFINS, não tem a ver com as componentes tarifárias. Então, é exatamente para mudar essa forma de valorar as componentes tarifárias que a gente teve essa discussão que durou quase 4 anos e culminou na Lei 14.300. Com a lei, todos os projetos que forem desenvolvidos a partir de meados de janeiro de 2023 vão deixar de ter essa compensação de 1 para 1 e vão passar a ter uma compensação parcial. Por quê, Bárbara? Porque estes novos projetos, os novos sistemas, eles vão passar a remunerar ou o fio B, que é o fio que remunera a distribuidora de energia, ou o fio B, que remunera a distribuidora, parte do fio A, que remunera as transmissoras, e os encargos de pesquisa e desenvolvimento e a tarifa de fiscalização do setor elétrico. Projetos de menor porte, projetos de telhado, a maior parte dos projetos vai pagar somente o fio B, mas alguns projetos de maior parte vão pagar as outras componentes. A gente está colocando aqui do lado para vocês um resuminho dessas regras, mas, gente, tem outros vídeos aqui no canal em que eu já passei no detalhe por essas regras referentes à valoração dos créditos em si. Vou deixar o link deles também para você dar uma olhada, caso você tenha dúvida sobre isso. O que é importante você ter em mente? Só vão, então, pagar essas componentes tarifárias os projetos cuja solicitação de acesso seja protocolada a partir de meados de janeiro de 2023. Todos os projetos desenvolvidos ainda em 22 vão manter essa compensação integral de 1 para 1, olhando para componentes tarifárias e não para uma questão tributária, ok? Então esse é um ponto muito importante. O pagamento dessas componentes tarifárias vai se dar de forma escalonada, gradativa ao longo do tempo. Então imagina que a gente tem uma escadinha e a cada ano esses projetos desenvolvidos a partir de 23 vão subir um degrau nessa escadinha de pagamento dessas componentes tarifárias. Então o pagamento vai crescendo ao longo do tempo. Bárbara, isso vai viabilizar o meu projeto? Gente, para responder pergunta de viabilidade, a gente tem que fazer análise de viabilidade econômica. Vamos começar por aí. Mas a gente simulou vários cenários aqui na consultoria, da qual eu sou CEO, que é a Bright Strategies, e a gente não encontrou na maior parte das áreas de concessão do país inviabilidade, porque a lei melhorou outros aspectos do sistema de compensação e uma coisa acaba compensando a outra. Mas é sempre importante que você faça a sua própria análise e tire também as suas conclusões. Então, esta mudança foi a principal alteração trazida
pela Lei 14.300, é um ponto muito importante para a gente ter em mente. No final do cenário dessa escadinha que a gente vai subir, os projetos de microgeração, de telhado, ou projetos de alto consumo remoto que tenham até 500 kW, ou seja, a grande maioria dos projetos que a gente tem hoje de GD, vão ter que pagar, em média, 27% do equivalente ao que você tem de tarifa hoje de remuneração para distribuidora de energia pelo uso da rede. Isso não é de início, gente, isso é ao final dessa escadinha que eu comentei com vocês. O início dessa escadinha seria o pagamento de mais ou menos 4% da tarifa de energia. Então, só para vocês terem uma ideia, mas como eu comentei, tem essa colinha aqui do lado para você que quer saber um pouquinho mais sobre esses percentuais no detalhe. Beleza? Gente, o segundo ponto que eu quero comentar nesse vídeo diz respeito a uma questão do custo de disponibilidade. Eu já fiz um vídeo específico sobre o custo de disponibilidade, mas esse é um assunto que está gerando muita dúvida, por isso que eu resolvi recuperar ele nessa nossa trilha sobre a 14.300. Custo de disponibilidade é aquela taxa mínima que as usinas e os consumidores que são atendidos em baixa tensão pagam para garantir que, se eles não consumirem o mínimo necessário para remunerar a existência da rede, a disponibilidade da rede, ainda assim eles vão ter que pagar essa taxa, como se fosse aquele exemplo que eu dou, uma consumação mínima quando você vai, por exemplo, num bar que tem esse tipo de política. Hoje, quando um consumidor gera a própria energia, ele paga esse custo de disponibilidade 2 vezes. Por quê? Porque primeiro ele paga em crédito e depois ele paga em reais. Então imagina que eu sou um consumidor bifásico, logo meu custo de disponibilidade é equivalente a 50 kWh. Eu consumi 300 kWh no mês e eu injetei na rede da distribuidora 300 kWh. Como é que são as regras vigentes pela 482? A distribuidora vai zerar os meus créditos de energia porque eu consumi 300 e eu injetei 300. Então ela vai compensar 100%. E ela ainda vai me lançar mais uma cobrança de 50 kWh. Então esse consumidor, ele fica com a percepção de que na verdade ele consumiu 350 kWh. 300 que ele pagou com os créditos, mais 50 que a distribuidora vai cobrar, que ele vai pagar efetivamente em reais. Por isso a gente fala que existe essa cobrança em duplicidade. Com a publicação da Lei 14.300, essa cobrança em duplicidade vai deixar de existir para os consumidores que já fazem parte do sistema de compensação e para os consumidores que façam a sua adesão ao sistema de compensação ainda durante este período de 12 meses a partir da publicação, ainda em 2022. Como é que ficaria então esse exemplo que eu dei? O consumidor consumiu 300 kWh, ele é bifásico, então o custo de disponibilidade dele é de 50 kWh. Se ele injetou na rede 300 kWh, mas ele tem que pagar no mínimo 50 kWh, ao invés de compensar os 300, a distribuidora vai compensar somente 250, ele vai guardar 50 kWh na forma de crédito, na forma de um saldo que ele pode usar em um outro mês, e aí os 50 kWh que ficaram remanescentes, né, porque ele consumiu 300, compensou 250, sobraram 50. Ele vai pagar normalmente a título dessa disponibilidade. Então, essa mudança de metodologia, gente, ela vai se aplicar para todos os consumidores, mesmo os que já façam parte do sistema de compensação e que continuem tendo essa compensação de 1 para 1 dos créditos. Não é uma regra que vai beneficiar só os novos entrantes, só os novos prosumidores. Até porque os prosumidores que já passarem a pagar pelo fio B, que é a parcela, né, a componente tarifária que remunera a distribuidora, vão ter uma outra metodologia de pagamento do custo de disponibilidade, que eu expliquei no vídeo específico sobre isso, o link para ele vai estar também aqui na descrição. Esses dois assuntos são bastante densos, mas são os pontos que eu tenho visto gerar mais dúvida de vocês nas redes. Se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos ou algum ponto específico da lei que você quer que eu comente, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder e atender vocês. E corre para assistir a parte 3 dessa nossa trilha sobre a Lei 14.300. Até lá!